Glória a Jesus. Então vamos lá. João capítulo 15, eu vou ler o versículo 16 e o 17. Ele diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém, irmãos? Fecha seus olhos agora. Vamos falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. A gente vem na igreja para isso, né? A gente reúne como congregação para isso, para a gente falar com Deus, para a gente adorar a Deus, né? Para a gente expor o nosso coração diante de Deus, confessar, né, a nossa vida, as nossas transgressões, a gente confessar também as nossas fraquezas, né, irmãos? A gente entra na presença de Deus é para isso, né? E acima de tudo, para receber de Deus aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, entra agora, querido, do seu jeito aí, na presença de Deus. Fala com Deus, expõe o seu coração para Ele. Pastor, Deus já sabe de tudo. Sim, Ele sabe de tudo. E se tem uma coisa que a gente tem ensinado aqui, batido na mesma tecla, mesmo Deus sabendo de tudo, Ele quer se relacionar com a gente, irmãos. Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. Deus, Ele quer ouvir os sentimentos, né, que existem dentro dos nossos corações, sejam eles quais forem. Sejam sentimentos de alegria, sejam de tristeza, sejam momentos, né, extravagantes ou não. Deus, Ele quer ouvir da nossa boca o que a gente tem para falar com Ele, amém? Então fale com Ele, querido, você tem liberdade. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui na casa. A palavra diz, ó Deus, que o Senhor habita no meio dos louvores, e como é maravilhoso, meu Deus, a gente sentir a presença do Senhor em meio aos louvores. Como é maravilhoso a gente sentir a presença do Senhor quando a gente reúne assim, ó Deus, como congregação. Aqui, meu Deus, está o seu povo, um povo, meu Deus, cheio de defeitos, cheio de falhas, inclusive eu sou talvez o pior de todos eles, cheio de defeitos, de falhas, mas aqui está um povo, meu Deus, que não abre mão de adorar o Senhor. Um povo que não abre mão de estar na presença do Senhor, adorando, adorando, adorando. Meu Deus, e que a nossa adoração nessa noite, ela ultrapasse os portões celestiais, ela possa de fato, meu Deus, ser recebida pelo Senhor, em nome de Jesus, meu Deus amado. Nós queremos, ó Pai, ser útil no Teu reino nessa noite, ser útil um na vida do outro. Nós queremos, ó Deus amado, fazer com que a Tua manifestação, ó Deus, ela venha neste lugar, e nós queremos que haja cura, que haja libertação. Nós queremos, ó Deus, que haja batismo com o Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor opere milagres no nosso meio, porque Tu és o Deus de milagre, meu Deus. Nossos olhos nos enganam muitas vezes, porque às vezes nós olhamos com os nossos olhos e a gente não consegue ver uma saída, mas a gente sabe que o Senhor abre a porta e ninguém tem poder de fechar. O Senhor, ó Deus amado, é quem vai à nossa frente, abrindo os caminhos. O Senhor é quem vai curando os enfermos, é o Senhor que vai libertando. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e cremos, ó Deus, que o Espírito Santo já está operando no nosso meio, meu Pai.
Eu quero ouvir pessoas testemunhar da tua grandeza. Eu quero ouvir, Pai, pessoas subir aqui nesse altar e dizer, ó Deus, que valeu a pena ter vindo, ter se esforçado para estar aqui neste lugar de adoração hoje. Ó Deus, eu quero ouvir pessoas testemunhar, meu Pai amado, que foram tocados pelo Espírito Santo, que foram edificados pela palavra. Ó Deus, eu quero ouvir pessoas testemunhar, meu Deus amado, que todo o esforço foi válido. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos, nós acreditamos, nós sabemos que o Senhor é fiel, meu Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. E tudo aquilo que nós temos, ó Deus, como programações a serem realizadas ao longo do tempo, ó Deus, seja na quinta, no domingo, no sábado, ó Deus, todas as nossas programações, ó Deus, nós não queremos que elas sejam nossas, nós queremos que elas sejam do Senhor, Pai. Tudo que for feito aqui neste lugar, ó Deus, através, ó Deus, da nossa vida, que seja para a glória do Senhor, que o nome de Jesus seja exaltado hoje, Pai. Oh, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos levantar as nossas mãos santas diante do Senhor. Aleluia. Por que levantar as mãos santas? Porque nós somos pecadores, meus irmãos. Nós erramos, né? As mãos, ela no corpo humano, ela é um recurso de trabalho, né? É com as mãos que nós fazemos muitas coisas. Então a palavra diz assim, que nós devemos levantar as mãos santas ao Senhor. Eu sei que às vezes você se sente uma pessoa indigna, e ninguém é digno. Eu não sou digno porque eu sou pastor. Você não é digno porque você frequenta a igreja. Nós somos santificados, nós somos abençoados, porque o Senhor, Ele toca nas nossas mãos, e Ele purifica todo o nosso corpo nessa noite, querido. Então eu quero te pedir, se você puder, querido, se você não puder, tudo bem, mas se você pode, levante as suas mãos. É o que a Bíblia ordena, irmãos. Levanta as mãos, as suas mãos santas ao Senhor. As mãos são santas ao Senhor. As suas mãos, querido, onde elas tocam, eu acredito nisso, irmãos. A santidade do Senhor também toca. Você entende? Aleluia. Então nós temos as mãos santas, e se elas não estão sendo santas, eu tenho certeza que o Senhor está purificando elas agora. E todo o teu corpo, querido, é lavado, é remido pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, querido, use agora as suas mãos santas para abençoar. Seja alguém que está aqui na igreja, ou seja alguém que está em casa, use as suas mãos para declarar, querido, que você libera a bênção de Deus sobre essa pessoa, principalmente essa pessoa que te feriu tanto, essa pessoa que te entristeceu. Quem sabe hoje, né, você veio com o coração entristecido para a igreja. Use as suas mãos para abençoar, querido, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus, Ele usar você nessa noite, amado, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te usar. Não vamos preocupar, irmãos, com as nossas regras, com aquilo que a gente tem que fazer. Nossa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Não vamos nos preocupar com isso não, irmãos. Nosso único objetivo aqui hoje é de que Deus seja glorificado. Então deixa Deus usar você. Oh, em nome de Jesus, deixa o Senhor te usar. Abençoa, 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 abençoa.
Abençoa seus filhos, abençoa seus netos, se você tem, abençoa seu relacionamento, abençoa sua casa, abençoa, querido, seu marido, a sua esposa, abençoa aquele que te feriu, abençoa aquele que tentou te prejudicar, abençoa essa vida em nome de Jesus. Oh, glória! Deixa o Espírito Santo te usar, meu amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Aleluia. Oh, meu Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado por nos dar o privilégio de levantar as mãos santas ao Senhor. Por mais que nós somos injustos, nós somos pecadores, nós somos tão falhos, nós falamos tanta besteira, às vezes, Pai, sai tanta coisa ruim da nossa boca, mas nós cremos num Deus misericordioso, num Deus que purifica os nossos lábios, que purifica as nossas mãos, que lava os nossos corações, que lava todo o nosso corpo através do sangue de Jesus Cristo. Nós cremos em Ti, Senhor amado, que traz a redenção sobre as nossas vidas, que faz em nós, ó Deus amado, a santidade permanecer. Em nome de Jesus, nós oramos, nós cremos que o Senhor está neste lugar, abençoando, meu Deus, o Teu povo. Nós abençoamos os nossos irmãos que não vieram hoje, ó Deus, os nossos irmãos, ó Deus, que não tiveram talvez força de sair de casa, de vir na casa do Senhor. Nós abençoamos a vida deles, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus amado, que essas vidas pertencem ao Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para abençoar a nossa cidade, abençoar, Pai, as nossas autoridades, ó Deus, ainda que muitas delas são corruptas, ó Deus, isso não cabe a nós julgar a ninguém, ó Deus, não interessa quem são, a palavra ordena que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Nós oramos sim, meu Deus, e nós declaramos: Passos é do Senhor Jesus Cristo. Oh, Passos pertence a Jesus Cristo de Nazaré. O Brasil pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, o Brasil é do Senhor Jesus. A nossa família é do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, nós abençoamos em nome de Jesus, Pai. Oh, que o Teu nome seja glorificado. Nós abençoamos esse patrão, esse empresário, nós abençoamos, ó Deus amado, essa porta que abriu, para a gente poder levar o sustento para a nossa casa. Nós abençoamos, em nome de Jesus, meu Deus amado. Nós abençoamos o Teu povo, nós abençoamos a Tua igreja, Pai. Nós declaramos: a igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor, a igreja é do Senhor, Pai. Nós Te adoramos nessa noite e dizemos: Espírito Santo, tenha toda liberdade de agir nesse lugar, Pai, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória, toda a honra e toda a glória damos a Ti, Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, pode se sentar, você que está de pé. Oh, que maravilha, irmãos. Que tempo precioso, né? A gente poder falar com Deus, não é verdade? A gente poder abrir o nosso coração, né? E o mais maravilhoso de tudo é a gente saber que nós servimos um Deus que podia simplesmente no estalo de dedo acabar com a nossa vida, né? Mas Ele escolheu o contrário de tudo isso, né? Ele escolheu nos abençoar. Amém? Em nome de Jesus. E eu estava pensando, irmãos, sobre o que falar nessa noite, e foi exatamente
isso que veio ao meu coração, sabe? Eu quero falar sobre as escolhas de Deus, né? Eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque a primeira escolha que Deus fez para a vida do homem e da mulher, do ser humano em si, a primeira escolha que Ele fez foi que o homem, a mulher, tivesse vida. Amém? Pastor, mas então está errado, porque tem muita gente que morre. Quando a palavra de Deus está falando de ter vida, irmão, ela não está falando de que a pessoa deve viver nessa terra a vida inteira, né? Para eternidade na terra. Não. A palavra vida, ela fala a respeito de nós conseguirmos usufruir do melhor de Deus nessa terra, e quando nós partirmos dessa terra, nós continuarmos usufruindo do melhor de Deus nas mansões celestiais. Amém? É o que Jesus disse em João capítulo 10, versículo de número 10. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida. Amém? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém? Vida em abundância, irmãos, é vida de paz, é vida de alegria, é vida onde nós respiramos o ar que nós respiramos e nós falamos assim: obrigado, Deus, por me permitir estar respirando esse ar. Isso é ter vida, irmãos, sabe? Ter vida é isso, é a gente ter gratidão no coração e saber que Deus nos escolheu. Amém? Eu quero falar sobre as escolhas de Deus, e eu acredito que você imagina que Deus, Ele não errou quando Ele escolheu você. Você acredita que Ele errou ou não? Você acha que Ele errou? Não? Eu também acredito. Deus não errou quando Ele te escolheu. Tá? Eu queria que isso ficasse bem claro nos nossos corações, porque muitas vezes, meus irmãos, principalmente nesses tempos atuais, né, nós passamos por tanta tribulação, tanta luta, tanta dificuldade, que parece que a gente entende que Deus, Ele fez a gente para isso, né? Ele permitiu com que a gente viesse a esse mundo para isso, para viver uma vida de sofrimento, uma vida como que se fôssemos obra do acaso. E você não é obra do acaso. Você é uma escolha que Deus fez. Amém? Você é uma escolha que Deus fez. Então, queridos, muitas pessoas, elas se machucam, porque elas começam a olhar para a sua própria vida, e às vezes elas dizem assim: eu sou muito desajeitado, né? Eu sou uma pessoa feia, eu sou uma pessoa assim, eu não consigo fazer nada, eu não consigo adquirir nada, eu não consigo romper em nada na minha vida. E às vezes a pessoa vai se crucificando a si mesmo, né, com tais palavras, porque ela não consegue entender a escolha que Deus fez, sabe? E na medida que a gente entende isso, irmãos, a escolha que Deus fez a respeito de nós, então nós vamos entender que eu e você, nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Amém? Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele não errou quando Ele me escolheu. Ele não errou quando Ele permitiu com que eu viesse a esse mundo e nascesse e fizesse parte da família que eu faço parte. Ele não errou. Ele me colocou na família que eu pertenço, porque eu tenho certeza que Ele tem um propósito a realizar. Amém? Todos vocês, ou a maioria pelo menos, já sabe da minha história, né? De onde Deus me tirou e de onde Deus tem me colocado agora. Então,
hoje eu entendo, irmãos, que tudo que já vivi, tudo que já passei, não é porque Deus me abandonou, não. Deus nunca me abandonou, Deus nunca vai abandonar um filho dele. Mas Deus permite com que eu e você passe por determinadas situações, para a gente entender que a escolha que ele fez é a escolha perfeita. Você entendeu isso ou não? Deus escolheu você para isso, irmão, para você ter vida. Amém? Então, usufrua da vida que Deus te deu, querido, em nome do Senhor Jesus, tá? Arranca esse pensamento de mágoa, de tristeza, de dor de dentro do teu coração, joga isso fora hoje. Permita com que Deus faça você sair daqui a pessoa mais valorizada que existe na face da terra. Amém? Em nome do Senhor Jesus, permita com que isso aconteça, porque isso sim é ter vida. Ter vida com Deus, querido, não é ter ausência de problemas. Não, às vezes a gente se engana com isso, né? Ah, se eu tivesse vida com Deus, eu não estava passando tanto problema como eu tenho passado. Irmãos, o nosso irmão Jó, né? Que já morreu, já ficou lá para trás, o nosso irmão Jó, o próprio Deus elogiou ele, dizendo, olha, é um homem íntegro, reto e temente, e ele se desvia do mal. Mas o cara passou um pedaço da vida dele, irmãos, que eu acredito, que se eu e você passasse, talvez a gente não aguentaria. Não é verdade? Mas como Jó entendeu que foi Deus que o escolheu, então ele deu uma resposta para sua esposa e ao mesmo tempo para Satanás, né? Dizendo, Deus deu e Deus tomou. Amém? Então pronto, já estava definido, irmãos. Digamos assim, o Jó, ele era um homem, numa linguagem clara, ele era um homem quase que perfeito, digamos assim, para o próprio Deus elogiar o Jó, né? Mas isso não isentou Jó de passar pelas dificuldades que ele passou. Muito pelo contrário, todas as dificuldades que Jó passou, a perda de filhos, a perda de bens, né? Ele perdeu tudo, nós conhecemos a história, perdeu até a saúde, foi até a última gota, digamos assim. Tudo que ele perdeu foi porque Deus permitiu, para provar para alguém que estava importunando a pessoa de Deus, o Satanás, né? O Satanás estava lá se apresentando junto com os anjos, estava importunando a pessoa de Deus por causa de Jó. Então Deus permitiu com que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Não é assim? A única coisa que Deus não permitiu Satanás tocar na vida de Jó foi na vida. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Por quê? Porque quem dá a vida é Deus. Você entende isso? É Deus que dá a vida. E se Deus também quiser tirar a vida, Ele tira, porque foi Ele que deu. Então o nosso Deus, Ele não permitiu com que Satanás tocasse na vida de Jó, né? Para tirar a vida de Jó, mas Ele tocou em tudo que ele tinha. E Deus foi glorificado. Todo mundo sabe da história, né? Todos nós aqui sabemos da história do Jó. Deus foi glorificado, porque Jó entendeu que foi Deus que escolheu ele. Então, na medida que eu e você, querido, a gente entende que foi Deus que nos escolheu, passe o que passar, a gente vai continuar glorificando o Senhor. Aleluia! Então, querido, você não é definido pelos bens que você adquire.
Você não é definido pelo grau de escolaridade que você tem, você não é definido pelo rótulo que você tem, né? Pelo o ministério que você tem. Não, você não é definido dessa forma. Você é definido quando você entende quem te escolheu. Você entendeu isso? Glória a Jesus. Então, o Senhor disse aqui, olha, não fostes vós que escolhestes a mim. Não é isso? Está escrito aí? Versículo de número 16, né? 16 e 17 que eu li. Ele diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Então, eu acredito, irmãos, nessas coisas, sabe? Que nós não somos obra do acaso. Nós somos a escolha de Deus. E para que Deus me escolheu, pastor? Para quê? É simples de definir isso também. Se a gente pegar o livro de Ezequiel, principalmente capítulo 37, lá pelo verso 14, mais ou menos, 13, 14, está por ali. A gente pegar esse livro e a gente começa a ler, Deus leva Ezequiel na beira de um buraco, vamos dizer assim, né? Sei lá onde que ele levou Ezequiel, né? Não sei. Então, Deus leva Ezequiel em algum lugar e Deus mostra para Ezequiel tudo que estava morto. Pessoas que haviam morrido ali e estavam jogados naquele lugar. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel que talvez eu não saberia responder. Talvez você não saberia responder. Deus perguntou para Ezequiel assim: poderão viver esses ossos? Não é verdade? Não é isso que Deus perguntou para ele? Poderão viver esses ossos? O Ezequiel, sem resposta, ele disse assim: tu sabes, Senhor. Só o Senhor sabe. Ninguém mais sabe se pode ou se não pode. Só o Senhor sabe. Então Deus disse para ele assim: então Ezequiel, faça a sua parte, profetiza sobre esses ossos, e diga para esses ossos, ossos secos, diga para eles, vocês vão ter vida a partir de agora. Então, irmãos, o que aconteceu naquele episódio? A Bíblia diz que Deus pegou o Espírito e soprou o Espírito sobre aqueles ossos, e eles se colocaram de pé como um grande exército, porque Deus deu vida através do Espírito. Aleluia! E é assim que Deus faz conosco, meus irmãos. Deus nos deu vida através do Espírito. Eu estava morto, estava jogado às traças, digamos assim, mas aprove a Deus escolher a minha vida, escolher a sua vida, para colocar o seu Espírito dentro de mim, dentro de você, para que eu e você comece a transmitir vida para outras pessoas. Deus espera isso de nós. Às vezes você está pensando assim: pastor, mas quem precisa sou eu. Irmão, Deus é uma fonte inesgotável, amém? Você concorda com isso? Então, quanto mais você tira dele, mais ele apresenta para você, mais ele mostra para você que você pode tirar mais alguma coisa dele. Então, na medida que você se esvazia, Deus te enche. Aleluia! Na medida que você se diminui, Deus, ele te levanta, ele te exalta. Você entendeu isso? Então, irmãos, às vezes o que está faltando na vida de alguns de nós é a gente fazer a troca de óleo, né? Às vezes o motor da gente está quase que fundindo, porque o óleo está velho, né? O óleo já gastou demais, já bateu demais. Então, quem sabe Deus está usando essa palavra para dizer para você assim: meu filho, minha filha, deixa eu renovar o óleo sobre a tua cabeça nessa noite. Aleluia!
O óleo, irmão, simboliza a presença do Espírito Santo, e muitas vezes nós nos acostumamos com a presença do Espírito Santo, e a gente acha que o Espírito Santo, ele vai agir sempre da mesma forma, sempre da mesma maneira. Irmãos, não é. O Espírito Santo, ele tem a sua multiforme graça de agir sobre a vida do ser humano. E quando nós entendemos quem nós carregamos na nossa vida, nós entendemos que nós temos para transmitir para alguém. Aleluia! A vida que Deus nos deu, nós temos autonomia para transmitir essa mesma vida para alguém. Amém? Então, queridos, eu acho fantástico essa passagem de Ezequiel, né? Quando Deus diz para ele assim: olha, eu porei em vós o meu espírito e vocês viverão. Era uma palavra que Deus ordenou Ezequiel que ele profetizasse sobre aqueles ossos, né? Então Deus ordena que ele profetizasse essa palavra: eu porei em vós o meu espírito e vocês vão ter vida. Irmãos, na hora que ele declarou essas palavras, o grande exército se levantou. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. Você ia parar de falar tanta besteira. Você ia parar de usar a sua boca para falar tanta coisa errada, coisa ruim, né? Sabe, irmãos, está entranhado na vida do ser humano a questão de se rebaixar, sabe, achando que isso é atitude de humildade. Irmão, tudo bem que nós não temos que ser pessoas que se exaltam, não. Quem exalta a vida da gente é o próprio Deus. Mas também nós não podemos ficar nos rebaixando. Ontem mesmo, irmãos, eu estava pregando para uma senhora, né? Uma senhora, ela estava tão triste, tão desanimada, tão desiludida com a vida, que ela falou assim: olha, eu acho que para mim não tem mais jeito, porque eu sou feia, sou da cor tal, né? Sou pobre, não tenho nada, e não sei o que, e foi falando. Falei: gente, mas não é possível, eu preciso de falar alguma coisa para essa pessoa. Eu disse assim: poxa, você precisa se valorizar, afinal de contas, não foi essa pessoa que Deus permitiu vir ao mundo. A pessoa que Deus permitiu vir ao mundo, essa pessoa é muito mais do que vencedora. Não é essa que você está descrevendo, não. E ela ficou pensativa e chorando, irmãos. E eu falei assim: pronto, o Espírito Santo está aqui, e deixa eu continuar falando. E continuei falando e ministrando na vida dessa pessoa, irmão. Por quê? Porque eu entendi que Deus me chamou para transmitir vida para as pessoas. As pessoas estão se autodestruindo, irmãos, sabe? Estão se autodestruindo. Eu disse assim: olha, você não é nada disso que você está falando, porque você é imagem e semelhança de Deus. Deus te criou. Você só está sendo o que você está dizendo que é, porque você está falando isso. Inverte esse tipo de fala. Começa a declarar sobre a tua vida que você é uma pessoa abençoada, ainda que você não veja nada acontecendo, mas fala, declara isso em nome de Jesus, que você é uma pessoa abençoada, que você é uma pessoa mais que vencedora, que você veio nesse mundo para ser luz e não treva. Declara isso com a sua boca. Irmão, no final da história a pessoa estava me agradecendo, só para encurtar. Não foi eu que escolhi Deus, foi Deus que me escolheu. Você entende? Então Deus me escolheu, irmão, para eu
fazer semelhante a Ezequiel. Se tem osso seco diante de mim, se tem morte diante de mim, se tem situação adversa diante de mim, Deus me escolheu para trazer vida, Deus me escolheu para profetizar vida, para declarar vida, para trazer cura, para trazer milagres sobre a vida das pessoas. Você entende isso? Deus escolheu você também para isso, meu irmão. Então comece a declarar vida. Você já viu que nós temos uma tendência tão grande de levar o nosso estado de vida para aquilo que é ruim? Você já viu que nós temos essa tendência? Do que para aquilo que é bom? Às vezes a gente olha para a situação assim e fala assim: meu Deus, não vai dar, não tem jeito, é impossível isso. Aí eu imagino Deus olhando a gente assim, falando assim: é impossível mesmo, para você, né? É difícil mesmo, para você. Esse relacionamento não vai dar certo. Não vai mesmo, para você. Mas a partir do momento que a gente começar a mudar a nossa ótica, irmãos, a nossa visão, e a gente começar a olhar do jeito que Deus olha, entender quem nós somos em Deus e quais são as pessoas que Deus escolheu, então nós vamos entender que tem jeito sim. Às vezes, para mim, aos meus olhos, não tem jeito, mas aos olhos de Deus tudo é possível. Amém? Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar naquilo que a palavra de Deus, ela diz. Então pronto, se foi Ele que nos escolheu, a promessa é que o Espírito de vida, ou o Espírito Santo, né, que traz vida, ele habitasse em nós, e ele habita. Glória a Deus. Para que o Espírito Santo habita em mim, pastor? Para servir de enfeite? Não. O Espírito Santo habita na nossa vida para conduzir a gente, irmãos. Você entende? Ele vai conduzindo a gente. Tem muitas pessoas que Ele coloca na vida da gente simplesmente porque Ele está nos conduzindo para a gente ser luz na vida dessas pessoas, para a gente levar vida para essas pessoas, para a gente ministrar na vida delas que tem jeito sim, que há esperança para o ferido. Querido, em nome de Jesus, aprenda a usar a palavra de Deus, aprenda, faça isso. Eu tenho certeza, querido, que a sua vida nunca mais será a mesma, a partir do momento que você entender que Deus escolheu você, e além dele escolher você, Ele escolheu colocar dentro de você tudo que é de mais precioso, o Espírito dEle. Aleluia! Ele colocou o Espírito dEle dentro de nós. Eita glória! E para que o Espírito viesse, irmãos, Deus precisou também fazer uma escolha que para mim foi a mais doída de todas. Deus precisou escolher enviar o seu próprio Filho para que morresse em nosso lugar. Não precisa nem falar muito disso, né? Porque todo mundo já conhece. Qualquer pessoa nesse mundo conhece a respeito da morte de Jesus. Então nem precisa falar muito. Mas foi uma escolha que Deus fez. Ele escolheu pegar o seu único filho e enviar para que ele pudesse morrer na cruz para nos dar vida. Você entende isso? Então o propósito de você ter vida, querido, não é porque você é o tal, não é porque você é a pessoa boa que faz o bem para todo mundo, não é porque você é a pessoa caprichosa ou porque você tem talento ou dons na sua vida, não. É porque Deus escolheu. Aleluia. E assim como Deus escolheu, querido, Ele enviou o seu Filho, Ele escolheu enviar o seu Filho
para que através da morte do seu filho, eu e você pudéssemos continuar tendo vida, irmãos, e não somente vida na terra, mas vida quando a gente partir daqui. Você entende? A gente continuar tendo vida com Deus quando a gente for embora, irmãos. Ou se Jesus voltar, que a gente continue tendo vida com Deus. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, irmãos, que tal a gente pegar tudo isso que foi falado até agora e a gente entender que as coisas dessa vida, por mais que a gente precisa, né, do dinheiro, a gente precisa da moradia, a gente precisa do veículo para a gente transportar a gente para lá, para cá, tudo bem, a gente precisa dessas coisas, mas isso não é tudo. Tudo para nós é a presença do Deus vivo habitando na nossa vida. Isso é tudo. Você entende? As pessoas estão se matando por causa de nada. As pessoas estão se matando, estão escorraçando umas com as outras por coisas que vão ficar aqui. Não é verdade? Irmãos, eu honestamente, eu gostaria muito de entender a cabeça do ser humano. O porquê que o ser humano briga tanto por causa de coisas que vão ficar aqui. E por que que o ser humano não briga para herdar as mansões celestiais? Por quê, gente? Isso não entra na minha cabeça. Não é verdade? A gente deveria estar brigando e dizendo assim, eu quero ir morar no céu, você quer ir junto comigo? Vamos morar no céu, nós precisamos morar no céu, nós precisamos herdar as mansões celestiais. Irmãos, o ser humano precisava começar a brigar por causa dessas coisas. Brigar no sentido da palavra, viu, irmão? Não vai sair por aí brigando com os outros, não, pelo amor de Deus. É no sentido da palavra, tá? Só para você entender. Porque nós brigamos por coisas da terra. E às vezes não brigamos por coisas dos céus. Não é verdade? E a gente precisa mudar isso hoje. Pelo menos a gente que está aqui, né? A gente precisa mudar isso hoje. As coisas da eternidade, elas precisam fazer mais sentido na minha vida do que as coisas dessa terra. Precisa fazer mais sentido. Então, se faz mais sentido, eu vou valorizá-las mais. Você entende isso? E como é que eu entendo, pastor, que eu estou valorizando as coisas da eternidade? Quando eu pego a palavra de Deus e eu começo a obedecer a palavra de Deus, por mais que a palavra de Deus ela fira as minhas vontades, porque às vezes a palavra de Deus fere a nossa vontade, não é verdade? Porque a gente é orgulhoso, é por isso, a gente não quer dar o braço a torcer, não, eu que estou certo e a Bíblia está errada, a Bíblia foi escrita pela mão do homem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não é verdade? A gente fala um monte de asneira. A verdade é essa, porque nós somos muitas vezes orgulhosos, não queremos dar o braço a torcer nem para a pessoa de Deus. Então, querido, a partir do momento que você decide obedecer a palavra de Deus, o seu Deus, preste atenção nisso que é muito importante, o seu Deus, Ele já decidiu te escolher. Você entende? Agora a gente só precisa obedecer, irmão, mais nada. É ou não é? Ah, mas obedecer a Deus é muito difícil. Eu converso com tanto de gente e a maioria fala isso. Não, mas obedecer a Deus é muito difícil. É difícil por quê, poxa? O sacrifício maior ele já fez, né? A gente nem precisa fazer sacrifício mais, não é verdade? Já foi feito o sacrifício perfeito, então por que é tão difícil assim a gente obedecer a Deus, irmãos? Sabe? Eu não entendo que é tão difícil assim obedecer a Deus. Só se torna difícil quando nós não queremos abrir mão do nosso orgulho. Aí se torna difícil, porque a gente vai querer as coisas do nosso jeito. Do nosso jeito funciona? Pode ser, até certo ponto vai funcionar,
mas chega de um ponto ali para frente, não vai funcionar mais. Agora, do jeito de Deus, vai funcionar eternamente. Aleluia! Não vai funcionar uma vez só, irmãos, nem 2 vezes, nem 1 ano, nem 1 mês, nem 2 anos, não, vai funcionar eternamente do jeito de Deus. Amém? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando você perdoa, isso é agradável diante dos olhos de Deus. Você entende? Porque Jesus veio para isso, né? Ele morreu para isso. O Espírito Santo habita em nós para isso. Deus escolheu a gente para isso, para trazer perdão para os nossos pecados, que são muitos, né? Ele morreu para trazer o perdão para os nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ter direito à salvação. Você entende isso? A sermos salvos no Senhor, irmãos. Nada melhor do que um homem ou uma mulher ter a consciência de que a vida eterna é o único bem que lhe aguarda. Nada melhor do que isso. Se você tem essa consciência de que a vida eterna com Deus é o único bem que te aguarda, então você vai fazer como o apóstolo Paulo ensinou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é a minha vontade que prevalece, é a vontade dele. Você entende? Às vezes os meus desejos ficam aflorados, né? Eu sei que os seus também ficam. Os seus desejos, né, seus hormônios que não convertem de jeito nenhum, às vezes fica aflorado. Mas a gente fala assim: a vontade de Deus é que prevalece sobre a minha vida. Senhor, me dá força. Aí o Senhor vem com o Espírito dele, te renova, te restaura, te dá força, te traz vida, né? Te traz vigor, e você fala: ô glória, agora estou renovado, vou continuar a minha caminhada com Deus. É assim que funciona, irmãos, né? Agora, se a gente fosse entregar aos nossos desejos, se a gente fosse entregar às nossas vontades, a gente vai ter vida eterna? Vai. Mas não é do lado de Deus, infelizmente, né? Nós somos seres eternos, ou para morar com o Senhor nos céus, nas mansões celestiais, ou para morar com o diabo no inferno, para a eternidade também. A escolha é nossa, né? O que nós vamos escolher? Deus me livre, pastor, quase que eu faço Pai Nosso aqui agora, né? Misericórdia, quase que eu rezei para Jesus ter misericórdia de mim. Querido, nada disso vai te salvar. O que vai te salvar é você abrir o teu coração e falar: Jesus, entra dentro de mim, porque eu quero ser salvo. Amém? Você pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus? Irmão, crente também precisa ser salvo, viu? Você acha que crente não precisa ser salvo, não? Ah, pastor, você está pregando essas palavras para nós que é crente? Crente precisa ser salvo, irmão. Verdade isso. Porque às vezes nós que somos crentes, né, acreditamos na palavra de Deus, a gente acha que se a gente for bom religioso, um bom frequentador de igreja, né, e ter um ministério, e ter uma posição dentro da igreja, não sei o que, a gente já está salvo. Não está não, irmão. Sinto muito ter que falar esse tipo de coisa, mas o nosso ministério, o nosso rótulo, a nossa posição que a gente tem no ministério, na igreja, não vai salvar a nossa vida. O que vai salvar a nossa vida é um coração contrito e quebrantado diante de Deus. É um homem ou uma mulher que chega diante de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu careço da sua misericórdia. Perdoa os meus pecados, me ajuda a perdoar o bendito que está me ofendendo, me ajuda, eu quero perdoar esse bendito. Carrega ninguém dentro de você não, irmão. Libera o perdão,
Isso vai fazer bem para a sua alma. Amém? Você vai viver mais feliz. Você vai ser uma pessoa mais tranquila, mais espontânea, mais alegre. Libera o perdão, perdoa, perdoa, perdoa. Ah, pastor, mas não merece, você também não merece, eu também não mereço nada. Mas Deus me perdoou, Deus olhou para mim e falou assim: eu vou escolher esse cara aí. Do jeito que ele é, desajeitado, esse negócio esquisito, mas eu vou escolher ele. Amém, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Fecha seus olhos. Vamos nos entregar ao Senhor, querido. Tá, se for preciso aceitar Jesus, aceita. Né? Aceita Jesus de novo. Fala: meu Deus, eu quero aceitar Jesus de novo. Eu quero me arrepender de novo. Eu quero ser perdoado de novo. Eu quero. Irmão, tem muitos de nós que o nosso ministério, né? Na vida de muitos de nós, às vezes atrapalha a gente de servir a Deus. Credo, pastor, Deus me livre você falar uma coisa dessa, mas é verdade, irmão. Às vezes Deus fala assim: você está servindo o seu ministério, mas a mim não. Não é? Porque quem serve a Deus não serve apenas ao ministério que tem. Quem serve a Deus, presta atenção nisso, que isso é muito importante. Quem serve a Deus serve ao corpo. Amém? Porque o corpo é a igreja. Aleluia. O corpo é a igreja. O ministério é algo individual que Deus dá para cada um de nós. E esse ministério, somado um com o outro, se transforma no corpo. Então, se você está servindo apenas ao seu ministério, repense, para pensar. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para servir a Ele por completo. Então, se o teu irmão está crescendo, se alegre em Deus. Se o teu irmão está tendo oportunidade, está cantando melhor do que você, está pregando melhor do que você, está falando de Jesus melhor do que você, se alegre com isso. Se alegre. Sabe por quê? Porque você não serve ao ministério, você serve ao Deus do ministério. Aleluia. Vamos orar, vamos falar com Deus, né?